Bom dia, na paz de Deus. Nesta segunda-feira, nós iremos falar sobre a revista da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez, nós iremos mencionar, rever algumas coisas que no dia de ontem já foi dito para quem teve essa aula. Nós iremos falar da segunda aula, que tem por tema o Deus Pai. Focamos na aula passada exclusivamente sobre a Trindade. Hoje, falaremos exclusivamente de Deus Pai. Quero pedir a sua atenção e que tudo isso que vai ser dito, nós vamos somente recapitular, para não sair da nossa mente tudo aquilo que já fora ensinado. Mas vamos lá, vamos dar início. Nós vamos fazer a junção de alguns tópicos, como você já pode ver. Primeiro, o que nós vamos ver aqui é o tópico 1 e o ponto 1 e o tópico 3 e o ponto 1. Mas nós vamos primeiro ler o texto áureo, o texto base para tal aula, que está em Mateus, capítulo 11, versículo 27, a parte C, que diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Na verdade prática, nós vamos ver que está escrito: conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai, por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Nós vamos focar agora no tópico 1.1 e o tópico 3.1, onde vai focar para falar sobre a revelação de Deus no Antigo Testamento pelos seus nomes. Primeiro, que a revistinha ela vai dizer que Deus ele deixa muito bem claro. Lá em Devarim, Deuteronômios, não é? Capítulo 6, versículo de número 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeiro, como eu disse, a revistinha vai focar exclusivamente no Deus Pai. Por isso, que já vai deixar logo para o início da nossa aula o texto de Deuteronômio para falar que o Senhor, nosso Deus, ele é o único Deus. O segundo ponto que nós vamos ver é quando agora vai falar sobre a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus, porque ele se revela para se relacionar. E de que forma ele se revela? Por seus nomes, né? Suas obras, logo depois das suas obras nós vemos ele revelar os seus nomes. Mas que tipo de nomes são esses? Primeiro, Elohim, que é chamado por um determinado pastor de nome genérico, né? E esse nome ele pode ser dado a qualquer outro deus, pode ser dado a Baal, pode ser dado a Moloque, pode ser dado a Dagon, pode ser dado aos deuses gregos ou romanos ou egípcios, a qualquer um. O termo Elohim pode ser dado a qualquer deus. Só que também tem os nomes específicos, que nós temos Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissi e Jeová Sabaote. Jeová Jireh, Deus proverá, que está lá em Bereshit, Gênesis, capítulo 22, versículo 13 e 14. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, está lá em Shemot 17:15, Êxodo 17:15. O terceiro, Jeová Rafá, ao qual é o Senhor que sara, Êxodo 15:26. E o terceiro é o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote, que está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 3. Mas nós também temos o nome de Deus, que é o nome ao qual ele diz que não poderia falar em vão, que é exatamente o que nós conhecemos por tetagrama, Yud, Re, Vav, Re. Esse é o nome de Deus ao qual nós conhecemos como YHWH, que podemos aí traduzir como eu serei o que serei, ou como nós vemos na nossa Bíblia, eu sou o que sou, né? Imutabilidade, eternidade, mostra todas essas coisas. Mas, para continuarmos, pois é uma lição breve, né? Estamos só recapitulando, não vamos estender nenhum desses assuntos, não é? Mas, para continuar, tópico 1 e o seu ponto 3, ao qual nós vamos ver
de uma forma extremamente clara. A Trindade agindo. Ainda nesta aula, vai dar uma breve menção da Trindade, um breve resquício da Trindade, onde nós vemos o Pai elegendo, como já foi dito na aula passada, nos elegeu nele, né, desde a fundação do mundo. O Filho executa, Gálatas 2:20, está faltando 0, o qual se entregou a si mesmo. Né? O Espírito convence o pecador, é o Espírito que nos convence, João 16:8, do pecado, da justiça e do juízo. Então, nessa obra salvífica, né, nós vemos o agir completo da Trindade em nossas vidas. Outro tópico, tópico 2, e o seu ponto de número 1, o Pai se revela aos humildes. Isso daqui é muito importante, né? Onde nós temos aí o texto base, a qual nós lemos, Mateus capítulo 11, o seu versículo 27, ao qual eu vou ler aqui, né, para ficar bem gravado em nossa mente. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Vai deixar muito bem claro aqui que Deus ele se revela aos humildes, o Pai se revela aos humildes, né? Quem são esses humildes? É aquele que sabe que ainda não conhece Deus o suficiente, que quer mais de Deus, que deseja mais de Deus, que sabe das suas limitações e que sabe que precisa que Deus venha intervir para ele poder conhecer a Deus como ele o é, ou como ele quer se revelar para nós. Quando fala que Deus se revela aos humildes, nós vemos que são mínimos as pessoas que creram da parte dos fariseus, saduceus, escribas, pois se achavam os conhecedores de tudo, que nada mais tinham que aprender, nada mais tinham que conhecer, mas que eles eram aquele que estava no topo de todas as categorias, né? Mas o Senhor, ele vai se revelando aos humildes, aos rejeitados, aquele que ninguém dava nada, prostitutas, vai se revelando de repente a cobradores de impostos, vai se revelando aqueles que faziam parte da seita dos zelotes, vai se revelando a pescadores, e vai se revelando e se manifestando e curando e falando quem ele é, para a mulher samaritana e para tantos outros. Então nós vemos que aquele que muito se acha, muito eu sou, muito eu faço, eu não tenho mais nada a aprender, não quero mais pegar opinião com ninguém, porque eu conheço Deus, e essa pessoa não conhece absolutamente nada. Nada. Paulo que é Paulo, relembramos em Gálatas, Paulo que é Paulo, conhecendo a lei do jeito que conhecia, fariseu de fariseus, ele excedia a todos que era da sua idade, né? Ele mesmo deixa isso muito bem claro lá em Gálatas. Ele mesmo diz em Gálatas que ele foi para o deserto, ficar 3 anos no deserto da Arábia, né? Para aprender mais com Deus. E quem somos nós para falar eu já sei de tudo? Esse que sabe de tudo, na verdade, não sabe de nada e nem conhece o Pai, porque o Pai ainda não se revelou para esse tipo de pessoa. Mas o Pai se revela aos humildes. Tópico 2.2. O Pai se revela para se relacionar conosco e ter comunhão. Deus ele não vai se revelar para que depois da revelação a pessoa passe a viver de qualquer maneira. Deus ele vai se revelar para que a pessoa, a partir daquele momento em que Deus se revelou, ela venha se render a Ele, se arrepender de seus pecados, ir até Ele, humilhação, e manter para com Ele uma comunhão. E todos aqueles que assim não fazem, nós vemos a ira de Deus sendo derramada. Desde o povo, quando saiu do Egito, Deus se manifestou no monte, Deus se manifestou de diversas formas e maneiras através da vida de Moisés, na tenda da congregação, e depois, conforme o tempo, de diversas maneiras, mas o povo rejeitando, e não é muito diferente dos nossos dias, né? As pessoas hoje, elas dizem conhecer Deus, que recebeu uma revelação de Deus, não é que recebeu graça de Deus, que foi cheia do Espírito Santo, é um termo comum a se falar hoje em dia, né? O que nós devemos rever esse termo, né, o que é de verdade ser cheio, mas não é o assunto da aula. Mas quando Deus ele se revela a alguém, Deus ele quer manter uma comunhão com alguém. Deus ele quer manter com aquela pessoa algo onde a pessoa esteja próxima de Deus continuamente.
né? E nós precisamos entender isso, que Deus não vai se revelar para ninguém em vão. Deus ele não vai se manifestar para ninguém em vão. Deus ele tem um propósito em toda a revelação. Primeiro, salvação daquela vida, comunhão com aquela vida, e depois para aquela vida, do mesmo jeito que ela recebeu a Deus, ela compartilhar a esse Deus, né? Nós podemos ver isso em Efésios 1, 3, 4, ao qual nos elegeu nele desde a fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis, né? E ser santo é porque você está mantendo uma comunhão com aquele que é santo. Mas vamos terminar por aqui, senão vou me estender muito essa questão de ser santos, né? O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Ainda está no tópico 2 e o ponto de número 2. O porquê a revistinha faz questão de falar isso? Eu achei muito importante. Porque, primeiro, que nós vemos aqui, no texto base lido aqui, textuário, que diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Filho é o único mediador que vai nos levar até o Pai, não há outro mediador. E isso daqui é muito para os dias de hoje, que mediadores têm sido criados. E por conta de mediadores ter sido criados, muitos já estão adorando a um Deus que elas não conhecem, que ele não se revelou, que estão criando deuses também, isso é um problema. Só que o único mediador é Jesus. Quando tiramos Jesus como mediador, nós acrescentamos qualquer outra coisa. O mediador hoje de muitos é o seu pastor, onde a idolatria a pastores tem sido algo absurdo. E aonde alguns pastores falam coisas que a palavra dele é até acima da Bíblia. Tem muitos assim hoje. Muitos. Aonde mediador, o dinheiro, as pessoas acham que o dinheiro é o mediador entre ela e Deus, que se eu sirvo a Deus eu tenho que ser rico, aquela teologia da prosperidade. É um mediador, que as pessoas estão colocando achando que ele vai levar elas até Deus. Vou ofertar aqui uma quantia para receber tal quantia, porque Deus está comigo e esse dinheiro me fez ter comunhão com ele, foi o mediador entre ele. Não, não é isso. Nós devemos tirar esses deuses. Por quê? Porque a partir da hora que nós tiramos o mediador e não olhamos mais para esse mediador, outros mediadores são postos. Um bom exemplo disso é quando nós voltamos um pouquinho, vamos lá para Shemot, quando Moisés ele se afasta do povo, vai até o monte que Deus manda ele subir. Só que o povo, eles não têm paciência de esperar, eles estão com pressa, eles querem alguém visível, eles querem alguém que eles vejam e que esteja ali com eles, que seja um mediador ali. Aí eles criam um bezerro de ouro, mediador. Quantos bezerros de ouro não têm sido criados hoje? Quantos mediadores não têm sido criados hoje? Mas voltemos sempre a este tópico. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, como diz 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, não há outro mediador. Para finalizarmos aqui, né, nós aqui também vamos observar o tópico 1.2 e o tópico 3.1 e 2, a qual eu acabei não colocando aqui, né, por conta do espaço. Mas vejamos que nesses tópicos vai falar sobre os atributos de Deus, né? Talvez aí você conheça os atributos comunicáveis, né? E os incomunicáveis, né? Atributos comunicáveis e incomunicáveis, ó. Esses atributos comunicáveis e incomunicáveis. Que isso significa? Incomunicáveis é que só Deus tem. Comunicáveis é que nós também temos. Podemos aqui colocar um exemplo. O nosso Deus ele não muda, né? Ele é imutável. É um atributo incomunicável. Por quê? Porque nós mudamos. Então esse atributo não nos pertence. O atributo de onipotência, ele é o único todo-poderoso. Nós não somos. Então esse atributo também não nos pertence, é incomunicável.
Ele é onipresente, pode estar em todos os lugares. Nós não estamos incomunicáveis. É o único que possui esses atributos que eu estou citando, que são os incomunicáveis. Ele é onisciente, sabe do futuro. A Bíblia diz que ele sabe do fim desse seu princípio. É incomunicável, ninguém sabe disso. Ele é onisciente, conhece todas as coisas futuras. É incomunicável, só ele conhece. Esse Deus é glorioso. E esses atributos, e podemos falar da infinitude. Alguns falam, mas o universo é infinito. Não, o universo não é infinito, ele tem não sei quantos bilhões aí de diâmetros, né, de anos, bilhões e bilhões de diâmetros luz aí, né, mas ele não é infinito, ele se expande continuamente. Ele está se expandindo, ele não é infinito. Um dia ele vai parar de se expandir. Só que Deus, ele é infinito a ponto de a Bíblia dizer que o céu dos céus não pode conter-te. Esse Deus é infinito. Passaremos a eternidade com ele e cada dia mais o conheceremos, e vai ser um conhecimento sem fim. Só que também temos atributos comunicáveis. Quais que são? Amor. Deus é amor. Amor é imperfeição. Ele é o próprio amor, a essência do amor. Nós amamos, mas nosso amor não é perfeito. Deus, ele, vamos colocar que ele se ira, é um atributo. Só que a ira dele é com justiça. A nossa, muitas vezes, não é com justiça. Podemos dizer aí, santidade. Ele é santo 3 vezes, perfeitamente santo. Nós somos santos, mas não com perfeição. Poderíamos dizer fidelidade. Ele é fiel. A palavra do nosso Deus diz, ainda que nós não permaneçamos fiéis, todavia ele é fiel para conosco. Mas nós não somos fiéis, por muitas vezes temos nossos tropeços, não é? Deus, ele é bondade, toda bondade. Mas nós não somos toda bondade. Temos nossas falhas. Então, esses são atributos incomunicáveis e comunicáveis. E essa é a nossa aula nesta segunda-feira. Se você gostou desta aula, deixe seu joinha, segue. E creio que muitas bênçãos Deus ainda vai derramar. Sobre a Escola Bíblica Dominical, voltamos na próxima segunda, se Deus assim o permitir. E o nome do Senhor será mais uma vez glorificado. Deus abençoe.